Bom dia, paz do Senhor a todos. Que todos estejam na graça de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, levando provisão, mantimentos, levando bênção sem medida na vida, na casa de vocês. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, né? E nós estamos no livro de Mateus, e hoje nós iremos entrar no capítulo 24, que fala sobre a predição da destruição do templo. Jesus, ele é muito bom com nós, né? Deus, ele sabe todas as coisas das nossas vidas e que nós possamos ter sabedoria e discernimento, né, para entender o que Deus vem falar conosco todos os dias. No primeiro versículo, fala sobre quando Jesus saía do templo, se achegaram seus discípulos para lhes mostrarem os edifícios do templo. Jesus, porém, lhes disse: Vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Os sinais do fim dos tempos. E estando assentado no monte da Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, dizendo: Quando nos acontecerão estas coisas? E que sinal haverá a tua vinda? E do fim do mundo? E respondendo Jesus lhes disse: Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, que não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em diferentes lugares. Perdão, irmãos. Mas todas essas coisas são os princípios das dores, irmãos. Então vos entregarão para serdes afligidos e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E muitos nesse tempo serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E nos haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverará até o fim será salvo. E será pregado este evangelho no reino, em todo o mundo, em testemunhas todas as nações. Abominação da desolação. Quando vos virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da tua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mas aí das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Vamos discernir um pouquinho aqui antes de nós irmos para o capítulo, versículo 21, amém? Sobre a predição da destruição dos templos, os sinais do fim dos tempos. O cerco de Jerusalém pelos romanos, que aconteceria cerca de 37 anos mais tarde, começou exatamente nesse ponto em que Cristo se assentou. Fora do alcance da audição de muitos peregrinos que tinham ido à cidade para a Páscoa. Tem a ver com a afirmação que ele tinha acabado de fazer com reverência à destruição do templo. Devia ter sido traduzido era. Mostrará o futuro de Israel e como ele afetará o mundo todo. Qualifica o engano como a maior arma de Satanás. Refere-se basicamente ao tempo imediato antes da
vindo da grande tribulação e especialmente na sua primeira metade. O maior destes será o anticristo, que afirmará ser Messias. Eles abundaram desde o início, mas aumentaram em número durante a primeira metade da grande tribulação. Diz respeito, irmãos, aos crentes verdadeiros. Hoje estamos muito perto do início do cumprimento do que Jesus disse. O fim será na segunda vinda. Poucos, se é que haverá algum, são os lugares no mundo que estarão isentos deste julgamento. A primeira metade da grande tribulação diz respeito ao tempo mediante grande tribulação, quando o anticristo, Israel acreditava ser o Messias, revelará sua verdadeira identidade. Nenhuma nação virá para resgatá-la. Israel odeia Cristo, mas Cristo é a razão pela qual o mundo odeia Israel. Alguns judeus aceitarão o Cristo, o que se constituirá numa ofensa para outros. Os judeus que aceitarem a Cristo serão os que suportarão o peso dessa minosidade. Eles ajudarão os anticristo, que falam sobre os falsos profetas, irmãos, que ajudarão o anticristo. O anticristo, chamado homem do pecado. Alguns, se aceitam a Cristo, darão as costas a ele. Refere-se ao fim da grande tribulação, fala de sobrevivência e não salvação da alma. O mesmo tempo de evangelho pregado por Cristo e Paulo. Não a todas as pessoas, mas a todas as nações. Hoje isso está próximo de se cumprir a segunda vinda. Abominação da desolação. Quando, pois, vos virdes o anticristo invadindo Israel e assumindo o controle do templo, leia a palavra de Deus em Deuteronômios, Daniel 8, 9, 14, 9, 27, 11, 45, 12, 1, 7 e 11. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quando o anticristo invadir Israel na metade da grande tribulação. Nessa parte do mundo, os tetos das casas são planos. Durante o verão, as pessoas muitas vezes dormem em cima da casa. Fala da necessidade de apressar-se. A necessidade de fugir será tão urgente que será difícil para mulheres grávidas e para mães com bebês pequenos. Por causa da rigorosa observância religiosa do sábado, que não permitirá viajar. A grande tribulação. Porque haverá então grande aflição, os últimos 3 anos e meio. Como nunca houve desde o começo do mundo, até agora nem tampouco haverá jamais. A pior que o mundo já conheceu, e será tão terrível que nunca será repetida. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Refere-se a Israel, que se aproxima da extinção. Mas por causa dos escolhidos de Israel, aqueles dias serão abreviados pela segunda vinda. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Não se deixe enganar, irmãos, porque surgirão falsos profetas e falsos profetas, cristos e falsos profetas, o anticristo e o falso profeta. E farão tão grandes sinais de prodígios que serão oferecidos como prova, de tal maneira que enganarão, se for possível, até os escolhidos, tentará enganar Israel. Porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que está no interior da casa, não acrediteis. O versículo seguinte dirá como será a segunda vinda, a qual ofuscará todos os enganadores. A vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago sai orvente e se mostra até o ocidente, vinda do Filho do Homem, porque em qualquer lugar que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra se lamentarão, e virão o Filho do Homem, que virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com grandes vozes de trombetas, os quais ajuntarão desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. A parábola da figueira, irmãos. Aprendei-vos a parábola da figueira. A Bíblia fala de 3 árvores, a figueira, a oliveira e a videira, como representando a nação de Israel, nacionalidade espiritualmente, dispensacionalmente, épocas e dispensações. Quando já os seus ramos se tornam tenos, as terras brotam. Sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem ainda os anjos dos céus, nem os filhos, mas unicamente meu Pai. Tem a intenção, esse versículo, irmãos, de servir como ilustração de Israel nacionalmente. Refere-se a Israel como sinal profético, maior que todos, dizendo que agora estamos vivendo o últimos dos últimos dias. Aponta para a igreja atual, que agora vemos como a referindo de Israel, cumprimento dos profetas, das profecias quando o fim dos tempos. A geração dos judeus que estarão vivos nos princípios da grande tribulação também. Isso foi uma predição de Cristo que, independentemente dos problemas que Israel enfrentasse, até mesmo a partir do seu dia, eles sobreviveriam. Sem dúvidas alguma, isso será cumprido. Não se refere à aniquilação, mas a uma mudança de uma condição ou estado para o outro. O que a palavra de Deus diz será a destruição dos ímpios. E como foi dos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, estavam comendo e bebendo, caçando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou. Todos será a vinda do Filho do Homem, assim também será. Então, estando 2 no campo, e um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Sobre esses versículos, irmão, uma advertência para que Israel esteja preparada. Os crentes de hoje sabem que a segunda vinda ocorrerá durante a batalha do Armagedon. Zacarias capítulo 12. Mas Israel não redimido não saberá. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa. Por isso estai também vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que os penseis. A parábola do servo fiel e do servo infiel. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Refere-se aos crentes de todas as épocas, irmãos. Que Senhor constitui sobre sua casa, para que lhes dê alimento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo qual, quando seu Senhor vier, acha servindo assim. Refere-se à fidelidade até o arrebatamento. Em verdade vos digo que o porá como governador sobre todos os bens. Porém, se aquele servo for mau e disser em seu coração, meu senhor, tarde virá, começará a espancar os seus conservos e a comer e beber com os bêbados. Não só está no mundo, mas também ser do mundo. Virá o Senhor daquele servo no dia que não o espera e a hora em que ele não sabe. Não preparados para o arrebatamento, infelizmente a maioria da igreja atual cai nessa categoria. Separá-lo-á e destinará a sua parte com hipócritas, apesar da sua confissão de fé. Ali haverá prantos e ranger de dentes, perderá sua alma e irá para o inferno eterno. A maioria da igreja moderna, infelizmente, desgraçadamente, cai nessa categoria, são religiosos, mas perdidos. Amém? Irmãos, eu lendo aqui essa palavra,
né, desse versículo 24, hoje pela manhã eu acordei agradecendo a Deus por muitas coisas em minha vida, na vida dos meus filhos e familiares. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, refletindo com meus pensamentos, irmãos, que nós estamos vivendo numa era que não estamos mais tendo segurança. Nós não temos mais segurança dentro da nossa casa, nós não temos mais segurança na rua, no nosso trabalho, por onde nós estivermos. A nossa segurança está em Deus. Mas, como diz na Bíblia, nós temos que fazer a nossa parte. Deus faz a dele, nós fazemos a nossa. Porque Deus sabe tudo que nós necessitamos e precisamos. Muitas vezes eu já ouvi falar a pessoa, para que eu vou orar? Porque Deus já sabe o que eu necessito. Não. A oração é o fortalecimento da alma. A oração é o fortalecimento do corpo. Se você não orar, você vai se decair. A oração é a fé, é o firme firmamento de estar em comunhão com Deus. Se você acorda pela manhã, antes de você fazer qualquer coisa, até mesmo pegar no celular para olhar mensagens, fala com Deus primeiramente. Ouve a palavra de Deus, agradeça a Deus por estar vivo, agradeça a Deus por estar falando, por estar ouvindo, por estar andando. Agradeça a Deus principalmente pelo respirar, porque é Ele que nos concede tudo isso, irmãos. Irmãos, hoje nós estamos aqui falando um com o outro, mas quantas pessoas não acordaram? Quantos familiares estão em prantos porque perderam um ente querido? Porque chegou a hora que Deus o levou. Cada um de nós temos nossa hora. Claro que nós falamos que nós não queremos que essa hora chegue. Mas isso é Deus que decide sobre nossas vidas. Mas Deus nos ensinou que enquanto nós tivermos vida e oportunidade de vivência, nós temos que amar ao próximo, ajudar ao próximo e fazer o bem. Nós estamos nesse mundo para fazer o bem, para fazer o que é certo. Pensa comigo, reflita comigo como está o mundo hoje. Hoje eu vinha pensando o quanto que a maldade está aumentando, irmãos. Irmãos, a maldade está tão intensa na terra, que são pais matando filhos, filhos matando pais, esposo matando esposas, muitas esposas matando seus esposos. Irmãos, pessoas desequilibradas, tirando a vida de outros sem motivo nenhum. Hoje nós abrimos a tela do celular para ver alguma coisa, irmãos. Muitas vezes você só vê coisa ruim. Mesmo que você não esteja esperando, quando você abre, a tela do celular tá lá. Indivíduo matou, tal, só coisa ruim. Então, que nós possamos aprender, irmãos, a entender que o mundo lá fora tá bagunçado, tá cheio de perigo, cheio de mortes, cheio de contradições, falsidades, invejas, mortes. Mas dentro de nós tem que existir vida. Dentro de nós temos que acreditar que Deus pode fazer tudo nas nossas vidas. Deus pode nos transformar. Deus pode modificar os nossos caminhos. Ai, irmãos, é tão complicado. O que nós vivemos hoje. Nós não temos que trazer as coisas ruins e nem filtrar as coisas ruins nas nossas vidas. Nós temos que todos os dias filtrar a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos, é aqui, ó. É aqui, a Bíblia Sagrada. É aqui que está a palavra de Deus, é aqui que estão os conselhos de Deus, é aqui que está o discernimento, a sabedoria, para que nós não venhamos pecar, que nós não venhamos fazer o errado, irmãos.
Então, que essa palavra de hoje, essa leitura de hoje venha discernir, trazer sabedoria na vida de vocês, abençoando, guardando e livrando vocês de todos os mal, irmãos. Orem, conversem com Deus. Não é porque Deus sabe tudo sobre nossas vidas, Ele sabe até quantos fios de cabelos existem no nosso corpo, que nós não podemos falar com Ele. Ele está aí disposto a nos ouvir. Então fala com Ele, entrega para Ele suas aflições, entrega para Ele suas dores, que Ele vai saber aonde curar, Ele vai saber aonde tratar. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam se agradar com a palavra, ouvir. Se vocês não querem ouvir, assim, parar, olhar, assistir, vocês pelo menos peguem, liguem, fiquem ali no fone de ouvido, ou bota na televisão, ou bota no celular, que a gente ouvindo, lavando uma louça, a gente ouve a palavra, a gente arrumando uma casa, a gente ouve a palavra. Depois a gente vai fazer o que a gente quer. Mas primeiramente vamos dar prioridade a Deus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que nesse dia abençoado tenham um bom final de semana cada um.